migratória de venezuelanos para o Brasil completa 5 anos em meio à pandemia. Queimadas frequentes acendem o alerta. Como preparar a sociedade para desastres ambientais? Mercado de jogos eletrônicos em alta no Brasil. No quadro de entrevistas de hoje, vamos falar de cursinhos populares que ajudam jovens a entrar nas universidades. Começa agora o Lente Aberta. O Tribunal de Justiça de São Paulo inaugurou em Ribeirão Preto uma nova vara especializada em violência contra a mulher. A cidade já contava com anexo de violência doméstica desde 2015. A nova unidade possui mais de 5 mil processos em andamento e vai apoiar mulheres vulneráveis, além de agilizar decisões contra agressores. A crise migratória de refugiados da Venezuela em direção ao Brasil completou 5 anos. De lá para cá, milhares de imigrantes foram recebidos nas cidades brasileiras com apoio da Operação Acolhida, um programa que busca garantir o atendimento humanitário necessário aos imigrantes e refugiados. Com a chegada da pandemia da Covid-19, os venezuelanos tiveram problemas dos dois lados da fronteira. A situação pode melhorar? Você confere agora na reportagem de João Paulo. O Rafael Júnior é uma gracinha. Ele tem apenas 9 meses de vida. O bebê é o mais novo integrante de uma família de refugiados venezuelanos que estão no Brasil desde 2019. A Linorca é auxiliar de limpeza e foi quem chegou primeiro. Da fronteira com a Venezuela até o interior de São Paulo, foi um caminho longo e muito difícil. Depois de pegar os documentos, foi difícil para nós e tivemos que dormir todos na rua, até chegarmos novamente a Boa Vista. Em Boa Vista, a viagem continuou. Dormimos 3 meses na rua. Tomamos banho na rua. Foi tudo por 3 meses. Depois fiquei doente. Tive uma complicação de saúde. Foi ali que eles puderam me levar para um abrigo. Após chegarem ao Brasil, Linorca e o restante da família foram ajudados por membros da Operação Acolhida do governo federal. Eles estão atualmente em Itaquaritinga, região de Ribeirão Preto. Diante de uma grande crise, tiveram que deixar tudo para trás em busca de melhor qualidade de vida. Quando a crise econômica começou, tudo começou a declinar. E por causa da questão do trabalho, você não consegue encontrar emprego na Venezuela. É por isso que deixei meu país. A Linorca e a família são alguns dos 610 mil venezuelanos que já entraram no Brasil desde o início da crise migratória há 5 anos. O pouco que eles conseguem economizar, eles mandam para seu país natal. Mas a pandemia encareceu ainda mais a vida dos familiares que ficaram lá na Venezuela. Mesmo com dinheiro, não dá para sobreviver. Eu até choro, porque imagine, não tem remédio, não tem comida. Lá é tudo em dólares. $10 não são suficientes para você comprar muito. Essa especialista em relações internacionais explica que o novo coronavírus causou grandes impactos na rede social e de saúde da Venezuela, que já estavam fragilizadas. O início da vacinação está ajudando a controlar a pandemia por lá. Então, eu diria que, principalmente no primeiro ano de pandemia, houve sim um impacto muito negativo no sistema de apoio social do país, que já vinha sendo debilitado há bastante tempo, né? Porém, há um outro aspecto, que foi o apoio internacional que a Venezuela recebeu, principalmente da China e da Rússia, que são hoje os seus principais parceiros estratégicos, né, no xadrez geopolítico global. Isso acabou, de certa forma, auxiliando a reconstrução, ainda que bastante limitada, do sistema de saúde venezuelano. Com as fronteiras fechadas, menos refugiados entraram no Brasil desde março de 2020. A situação vem se revertendo desde junho deste ano, com um aumento de interiorizados pela Operação Acolhida. Mas à medida em que as primeiras famílias, as primeiras redes de imigrantes vão se estabelecendo no Brasil, isso, de certa forma, dá uma certa proteção para aqueles que acabam vendo o Brasil como um destino,
porque eles percebem que existem ali outros venezuelanos, né, os pioneiros, digamos, que desbravaram o Brasil. Muitos deles querem voltar e sentem muita saudade da vida na Venezuela, mas já consideram o Brasil uma nova casa. Brasil é nosso segundo hogar. O Brasil é nossa segunda casa. Minha Venezuela primeiro, em segundo o Brasil, que foi quem abriu as portas para nós. Não só eu como venezuelana, mas há muitos venezuelanos aqui que nos receberam. Quando um dia voltar para a Venezuela, direi, não foi em vão. Eu fiz isso por minhas filhas. Elas estudaram e eu fiz. Estudaram e lo logrei. O ano de 2021 foi marcado por cenários extremos do clima na região de Ribeirão Preto. Queimadas, tempestades de poeira e fortes chuvas são apenas alguns dos resultados da ação humana contra a natureza. A pergunta que fica é, até quando vamos ter que conviver com esses desequilíbrios ambientais? Pensando nisso, moradores se uniram aqui em Ribeirão para plantar mudas de árvores em diferentes pontos da cidade. A reportagem é de Ana Clara Albuquerque. O morador de Ribeirão Preto sofreu com as mudanças climáticas em 2021. A seca provocada pela falta de chuvas causou uma temporada de incêndios e tempestades de poeira. Já no final do ano, foi a vez dos temporais, com fortes chuvas e transtornos. Esse desequilíbrio, que atingiu a região, é resultado da ação humana de destruição da natureza. Você tem aqui em Ribeirão Preto muitas regiões com solo exposto, né, por conta da cultura, da agricultura, não tem vegetação nativa, e quando você tem esses fenômenos como esse que ocorreu, de ventos fortes, em função da umidade relativa do ar, alta temperatura e baixa cobertura vegetal no solo, então tem um vento que é bem superficial na terra e ele levanta todo esse pó. Claro, não precisa pensar muito. Se não tivesse o solo exposto, não levantaria o pó, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mínimo de área verde para uma boa qualidade do ar deve ser de 12 metros quadrados por habitante. Mas aqui em Ribeirão, esse índice está muito abaixo, apenas 3 metros quadrados por habitante. Para tentar reverter essa situação, vizinhos da zona sul da cidade se reuniram para plantar árvores. Com 15 anos de trabalhos, os voluntários já semearam mais de 5.000 mudas. De pouquinho em pouquinho, esse cenário de extremos do clima pode mudar. Além desses aspectos físicos mesmo, de controle de enchentes, de temperatura, de umidade relativa no ar, além disso tem essa troca de boas energias, de prazer, de qualidade mental que as árvores e a vegetação como um todo elas trazem para nós, seres humanos, né? A sociedade tem que exigir da prefeitura que as áreas verdes públicas sejam implantadas. Normalmente, as grandes áreas verdes abandonadas aqui no município, elas são públicas, elas são da prefeitura ou do estado, mas normalmente da prefeitura. E elas devem ter implantação, deve ser um bosque, deve ser um parque, deve ser uma praça, para que a gente possa ocupar. É isso que a sociedade pode reivindicar também, né? Vale lembrar que uma lei de 2020 proíbe queimadas em áreas urbanas e rurais de Ribeirão Preto durante a pandemia de Covid-19. A infração é grave e pode render multa em dobro, de acordo com o Código de Meio Ambiente de Ribeirão Preto. E no próximo bloco você vai ver. Mercado de games em alta em Ribeirão. Apaixonado pelos jogos eletrônicos, falam sobre crescimento da modalidade. E no nosso quadro de entrevistas, você vai conhecer o trabalho de um cursinho popular que ajuda jovens a ingressarem em uma universidade. Não sai daí, o Lente Aberta volta daqui a pouco. O Comitê Olímpico Brasileiro escolheu Ribeirão Preto para ser sede dos Jogos da Juventude de 2023. O evento contará com mais de 4.500 atletas de todo o país. É a primeira vez que os Jogos são realizados no estado de São Paulo. As datas das competições de 2023 serão anunciadas em breve pelo comitê. E o mercado de jogos tem crescido no Brasil e no mundo nos últimos anos. Aqui em Ribeirão, muitas pessoas se aproximaram do mundo dos jogos eletrônicos. São pessoas que compraram equipamentos como computadores, consoles e outros acessórios. Essa brincadeira toda vai movimentar 12 bilhões de reais na economia brasileira, segundo estimativas da empresa de consultoria Newzoo.
O Vinícius Botelho traz para nós agora histórias de paixão de alguns jogadores. Muitas pessoas utilizam os videogames para ter momentos de descanso e lazer. Com o avanço da tecnologia, esse tipo de diversão ficou cada vez mais comum e acessível. Nicolas conta que desde criança ganhava jogos do pai e criou um amor pelos games. Meu pai, há uns 15 anos atrás, meu pai viajava muito, então ele sempre tinha mais acesso à tecnologia. Conforme o lançamento dos videogames, ele foi me apresentando também e sempre me dando como presente. Ano após ano, vemos novos recursos e profissões surgindo em decorrência do desenvolvimento tecnológico. Com os games, a situação não é diferente, como explica este economista. Querendo ou não, a tecnologia ela é uma corrente que ela é inevitável, o crescimento dela pela maior digitalização de todas as economias, pela maior integração entre as pessoas, entre as empresas, entre os países. A indústria de games, junto com a programação e junto com a tecnologia, era a semente do futuro, que nós podemos enxergar para um desenvolvimento econômico se for pensar num horizonte de 10 a 20 anos, mais ou menos. O mercado de games é um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Atualmente, estruturado em 2 grandes pilares, Walter explica como esse mercado é estabelecido no Brasil. O mercado de games ele tem dois principais segmentos. O primeiro é o de hardware, que produz os videogames, como o Xbox, PlayStation, o Nintendo Switch, esses que a gente conhece mais. Aqui no Brasil a gente tem até, acho que a Toy Game, que ela chega a produzir o Master System. Então ela é uma produtora também de hardware, mas o foco aqui no Brasil é mais o mercado de software mesmo, que são as produtoras dos programas, dos games. De acordo com a pesquisa divulgada pela Newzoo, a previsão é que o mercado de games movimente aproximadamente 12 bilhões de reais no Brasil em 2021. O país é o maior mercado de games da América Latina e o 12º do mundo. Sempre acompanhando as notícias e o mercado, Nicolas conta que as oportunidades para trabalhar com games foram aparecendo e ele enxergou um futuro promissor na profissão. Com o passar dos anos, quando começou a se tornar um passatempo muito grande da minha vida, eu comecei a se interessar mais pela área e ganhar dinheiro com isso. O mercado de games ele pode ajudar a economia como um todo em 2 vertentes. Assim. Primeiro, através da criação direta de empregos no setor, e aí não só os games em si, mas também todo esse setor tecnológico. A gente vê que hoje é um dos únicos setores dentro da economia brasileira que sobram vagas, que você tem uma demanda maior por trabalho em relação à oferta existente, em relação aos trabalhadores que oferecem seu trabalho, no setor de tecnologia de informação, que são os programadores. Vale ressaltar que o Brasil é líder na América Latina no mercado de games. Só no primeiro semestre desse ano, ele superou os lucros do ano passado, o que acaba mudando a vida de diversas pessoas. E vamos falar agora sobre vestibular no quadro de entrevistas de hoje. Durante o período de provas, é muito comum a preocupação com os resultados, especialmente para aqueles que não tiveram dinheiro para investir em um ensino privado. Afinal, não são todos que têm acesso à universidade. Diante disso, iniciativas como a do Cursinho Popular Resistência, daqui de Ribeirão Preto, oferecem uma chance para aqueles que não tiveram oportunidades iguais. Vamos com o repórter Bruno César. Dados da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais de 2019 mostram que o acesso ao ensino superior no país continua muito restrito e apenas 32% dos jovens entre 18 e 24 anos ingressam em uma universidade. E hoje recebemos no nosso quadro de entrevista Letícia Torres, que é a diretora do Cursinho Resistência aqui de Ribeirão Preto. É o projeto que auxilia alunos de escolas públicas a ingressarem no ensino superior. Muito obrigado, Letícia, por ter aceito o nosso convite. Letícia, você pode, por favor, explicar para a gente um pouco como funciona e a dinâmica do Cursinho Resistência? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Estar aqui nesse espaço e abertura é uma oportunidade de crescimento e expansão do cursinho em si. Bom, o Cursinho Popular Resistência ele funciona há 3 anos. Nós atendemos de cerca de 100 alunos por ano, então atendemos por aí uns 350, 400 alunos já.
E como que nós selecionamos esses alunos, né? Nós fazemos algumas provas, né, de ingresso, né, processos seletivos em si, como se fosse um mini vestibular. Infelizmente, a gente precisa fazer esse tipo de seleção, porque as vagas elas são limitadas, né, infelizmente. A partir desse processo seletivo, nós oferecemos, né, as aulas para os alunos que conseguirem se encaixar dentro das 100 vagas disponíveis. E esse processo seletivo, ele funciona como uma prova? Tem um processo também de balanço econômico, algum processo seletivo econômico para filtrar esses alunos que mais precisam da oportunidade? Então, infelizmente hoje, nós não temos a questão da análise de renda por uma questão de demandar muito além de uma estrutura que nós temos hoje, né? Então, hoje nós realizamos a prova em si e os melhores colocados, aqueles, claro, que estão estudando em escola pública, conseguem a vaga específica no cursinho. Perfeito. E nesses 3 anos de existência do cursinho, quais resultados vocês já obtiveram com esse projeto? Olha, nós tivemos já mais de 60 alunos aprovados em universidades públicas aqui do estado de São Paulo e fora do estado, né, as federais. Além disso, nós tivemos pelo menos 20 a 22 alunos aprovados por bolsas no ProUni, algo que é extremamente grandioso para a gente, uma vez que o objetivo do projeto é levar esses alunos em situação de vulnerabilidade social ao acesso ao ensino superior. Sim. Uma coisa também, pela minha experiência, que eu já fui aluno de cursinho popular, é que algumas pessoas que vêm da escola pública não conhecem nem sequer o universo acadêmico. E tem toda essa dificuldade de apresentar para eles esse universo. E como que vocês lidam com isso? Porque eu acho que a partir do momento de que vocês já apresentam esse universo para eles, o projeto já é um sucesso, certo? Sim. A nossa maior dificuldade em relação a apresentar um mundo novo em relação às universidades e às possibilidades de cursar um curso superior é demonstrar que existem suportes, né, que permitam que esses alunos, que infelizmente não podem ou deixar de trabalhar, ou não podem sair da cidade onde eles moram, porque eles ajudam a família, enfim, o núcleo familiar depende desses alunos, a gente tenta mostrar para eles, né, a partir do compartilhamento das experiências dos professores, né, que são universitários, e da experiência daqueles outros alunos que já estiveram no pré-vestibular, né, demonstrar que existem auxílio permanência, bolsas de auxílio moradia, que permitem que aquele aluno possa se dar ao luxo de cursar um curso além daquilo que ele era esperado para ele, né? Sim. Como você disse, alguns dos professores de cursinhos populares, também no caso do Resistência, também são alunos de universidades. E com isso eu gostaria de saber como funciona esse conhecimento passado de aluno para aluno. E você acha que com isso, essa dinâmica e talvez uma proximidade maior entre os dois, melhora o aprendizado ou diferencia ele? Sem dúvida. Quando a gente pensa no ensino, na metodologia em si, existe um degrau professor-aluno. Uma vez que a gente hoje tem um professor que também é aluno dentro de uma universidade, onde aquele aluno quer entrar, fica muito palpável para ele que aquele lugar onde a pessoa ao seu lado está, é dele também. Certo. E como está o projeto hoje? Quais que estão sendo os maiores desafios de vocês de manterem esse sonho vivo, né? Esse sonho de transformar sonhos em realidade? Então, nós temos algumas dificuldades, né? Especialmente com a pandemia, o que não foi exclusividade do cursinho, mas algo que acentuou imensamente as diferenças, né? As desigualdades que já eram vividas. Por exemplo, nós temos uma dificuldade em relação à nossa sede física, né? Hoje, o Cursinho Popular Resistência não tem uma sede física, uma vez que, por atender jovens em situação de vulnerabilidade social, nós não temos o aporte financeiro
para manter essa sede física, né? Então, isso já gera uma dificuldade, porque muitas vezes esses jovens, eles não têm onde estudar, né? Então, uma vez que nós tivéssemos essa sede, seria muito mais fácil oferecer um espaço para estudo, mas infelizmente não existe essa possibilidade hoje. Entendi. Muito obrigado, Letícia, pela entrevista e por esclarecer como funciona o projeto e a importância dele. E gostaria também de dar parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que já ajudou, ajuda e irá ajudar muitos alunos a ingressarem em uma universidade. E eu também agradeço pessoalmente, porque eu já fui um desses alunos que teve o sonho realizado no Cursinho Popular de ingressar em uma universidade. Eu que agradeço, a equipe do Cursinho Popular também. É um espaço de divulgação e de crescimento do cursinho. Obrigada. Você quer deixar algum contato, as redes sociais do cursinho? Sim, caso alguém se interessar, né, os próximos processos seletivos, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais, né, que é o Instagram, o Facebook, Cursinho Popular Resistência, Ribeirão Preto. Só procurar lá, vai aparecer. Muito obrigado, Letícia, e voltamos com você, Laura. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!